A paz e graça do Senhor. Vamos ler o texto de hoje, Apocalipse, capítulo 2, o verso 1 a 6, juntos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto disse aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Existem 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e 3. Vamos dar uma olhada sobre as duas igrejas testemunhas, que é a igreja Éfeso, que abandonou o primeiro amor, e a igreja de Laodiceia, cuja paixão foi esfriada. As duas igrejas testemunhas têm seu papel apresentado em toda a Bíblia. Duas testemunhas, às vezes, são vistas como duas pessoas, mas o livro do Apocalipse diz que duas testemunhas são duas igrejas. Vejamos quais das 7 igrejas são duas testemunhas. Vamos ler Apocalipse, capítulo 11, o verso 3, 4 e 7. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Verso 7. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, e lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará. No capítulo 11, o verso 3 e 4 e 7. Está descrita sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas fazem a primeira profecia, é proclamar a palavra de Deus. E as duas testemunhas que testificam de Jesus, portanto, as duas testemunhas profetizam a palavra de Deus e dão testemunho de Jesus e por fim serão martirizadas. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais. As duas oliveiras e os 2 castiçais significam a mesma coisa. Em Apocalipse, capítulo 1, o verso 20, podemos ver que o castiçal significa a igreja. Portanto, podemos ver que os 2 castiçais se referem às duas igrejas. Vamos conferir. Apocalipse, capítulo 1, o verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O azeite de oliva, ou a azeite, vem da oliveira, visto que o azeite na Bíblia significa o Espírito Santo. Quando se trata de azeite, significa os santos que receberão o Espírito Santo. E a oliveira, se trata de oliveira, se refere à igreja. Disse que essas duas igrejas profetizam durante 1260 dias.
No livro do Apocalipse, há 3 tipos de datas em que certos eventos diferentes acontecem. Primeiro, 1260 dias. A primeira profecia dada, 2 testemunhas, foram profetizadas no período de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, durante a supremacia papal por 1260 anos. E a segunda profecia vai ser na última metade do período de 7 anos de tribulação, 1260 dias, que é o tempo em que as 2 igrejas testemunhas profetizaram pela primeira vez. Na profecia, um dia calculado como um ano. Então, 1260 dias são 1260 anos. Durante 1260 anos da supremacia papal, a Igreja Católica Romana traduziu a Bíblia em latim. Obrigavam a ler apenas a tradução latina. Diz que língua latina é tão difícil de aprender que apenas 1,8% dos padres conseguiam ler a Bíblia. Portanto, este período era a Idade das Trevas religiosa, que foi durante 1260 anos, que representa 1260 dias do livro de Apocalipse. A Bíblia não podia ser lida. Fizeram a Bíblia inacessível ao público em geral. Vocês podem pesquisar sobre supremacia papal, ok? Naquela época, as 2 igrejas representadas pelas 2 testemunhas, a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, desempenharam um papel na profecia e no testemunho de Jesus. Por isso que está escrito que eles profetizará com as vestidas de pano de saco. O pano de saco simboliza a situação da era de 1260 anos. Pode-se ver que as 2 igrejas desempenharam o papel de preservar o conteúdo da Bíblia original, mesmo na supremacia papal. Portanto, está escrito que elas profetizarão por 1260 dias. Segundo, um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo seria um ano ou 360 dias. 2 tempos seriam iguais a 2 anos ou 720 dias. Meio tempo igualaria a meio ano, ou 180 dias. O total é 1260 dias. Terceiro, 42 meses referem-se à última metade do período de 7 anos de tribulação. Quando a última metade do período de 7 anos de tribulação começa, as 2 igrejas testemunhas serão martirizadas para a hora e dia e mês e ano de uma vez. Assim, 42 meses multiplicados por 30 daria 1260 dias. Em termos de período de 1260 dias, um tempo e tempos e metade de um tempo, e 42 meses. São todos o mesmo tempo de 3 anos e meio. Mas a razão para dizer 3 números diferentes é poder distinguir entre eventos diferentes ocorrendo no períodos diferentes. Leiamos Apocalipse capítulo 9, o verso 14 e 15. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Em Apocalipse capítulo 9, o verso 14, a 6ª trombeta aparece.
a primeira trombeta. Até quarta trombeta foi tocada na era da igreja. A quinta trombeta será tocada na primeira metade do período de 7 anos de tribulação. E a sexta trombeta será tocada na última metade do período de 7 anos de tribulação. E a última trombeta será tocada na segunda vinda de Jesus, na grande tribulação de 7 anos. Assim que a última metade do período começa, a sexta trombeta será tocada. E os 4 anjos vão matar a terça parte dos homens de uma vez. Desta forma, as 2 igrejas testemunhas vão morrer em um momento. No livro do Apocalipse, a terra significa a igreja e os homens significa os santos. De todas as 7 igrejas, apenas 6 sofrerão desastres durante a grande tribulação de 7 anos. A igreja de Filadélfia será assinalada na primeira metade do período de 7 anos de tribulação, para evitar a tribulação e logo o início da última metade do período de 7 anos de tribulação será arrebatada ao terceiro céu. Como é 1/3 das 6 igrejas restantes, as 2 igrejas serão mortas. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Se ler no capítulo 7 de Apocalipse, parece que esses 4 anjos estão parados e presos. O motivo é para assinar, selar os servos de Deus. No capítulo 7, diz que os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Este é o conteúdo de Apocalipse capítulo 7, o verso 1 a 3. Vamos ler juntos. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, no capítulo 9, e os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, no capítulo 7, são todos os mesmos anjos. Estes 4 anjos são anjos caídos que vão matar as 2 testemunhas. Em Apocalipse, capítulo 12, há uma explicação sobre as 2 testemunhas. Vamos ler, capítulo 12, o verso 11. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão a sua vida até a morte. Eles refere às 2 testemunhas. Disse que vencerão. Vencer não significa que eles conseguiram escapar da morte, mas que mantevem suas fé até a morte. Vamos ler em Mateus capítulo 16, o verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. O que as 2 testemunhas fizeram está escrito no versículo 12.
Vamos ler. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Está escrito que uma mulher vestida do sol deu à luz seu primeiro filho. Ele é um homem que age reger todas as nações com vara de ferro e foi arrebatado ao trono de Deus. Está escrito que o dragão perseguiu a mulher, porque o varão subiu ao céu. A mulher vestida do sol significa a igreja. Assim está escrito que uma mulher pega as duas asas de grande águia e foge ao seu próprio lugar no deserto, é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. No livro do Apocalipse, a águia representa uma das quatro faces de Jesus. Em Apocalipse capítulo 4, está escrito: há quatro animais ao redor do trono de Deus. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Esses quatro animais representam as quatro disposições de Jesus. Entre eles, a águia simboliza o papel de tornar um rei no ar. Vamos ler em Apocalipse capítulo 4, o verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Em Apocalipse, capítulo 12, o verso 14. Duas asas de grande águia, entre as quatro disposições de Jesus. A águia simboliza Jesus como rei no ar, e as duas asas representam as duas igrejas. As duas igrejas conduzem os santos para a Deus. Essas duas igrejas testemunhas vão sustentar as quatro das 7 igrejas por um tempo e tempos e metade de um tempo. Vamos ler em Apocalipse capítulo 12, o verso 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Haverá uma inundação por um instante, e naquele ano, mês, dia e hora, as duas igrejas vão morrer. Enfim, serão martirizadas. E as quatro igrejas restantes, outras duas, serão martirizadas a seguir. Em Apocalipse capítulo 6, o verso 9. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunhos que deram. Quando aberto o quinto selo, já havia as pessoas que foram mortos. No livro do Apocalipse, o primeiro selo, o segundo e o terceiro selo já foram abertos na era da igreja, começando da igreja primitiva, e o quarto selo será aberto na primeira metade do período de 7 anos de tribulação, quando um cavalo amarelo se aparece. Refere-se às duas igrejas que serão martirizadas, e assim que a primeira metade do período de 7 anos de tribulação termina, e a última metade do período de 7 anos de tribulação começa, os 4 anjos vão matar as duas igrejas. Como tal, os que foram mortos
clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Dizia, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, que eu lhe darei o intervalo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. O versículo que foi dito é o conteúdo do Apocalipse, capítulo 6, o verso 10 e 11. Essas palavras estão registradas em Apocalipse, capítulo 20, o verso 4 também. Enquanto esperava até que a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo fossem martirizadas na última metade do período de 7 anos de tribulação. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, o verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberão o sinal na testa nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Este versículo está ligado pelas 3 frases. Na primeira frase, o apóstolo João viu os tronos. A segunda frase é que o apóstolo João viu os mártires. Pode-se ver que existem 2 tipos de mártires, entre o que o segundo apóstolo João viu. O primeiro mártir refere-se à igreja de Éfeso e à igreja de Laodiceia, as 2 testemunhas, as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. A quinta trombeta, quarto selo, primeira aí, acontecerá na primeira metade do período de 7 anos de tribulação. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Os segundos mártires são aqueles que não adoravam ídolos e não receberão sua marca na testa e nas mãos. Quando isso vai acontecer na tribulação de 7 anos, na última metade do período de 7 anos de tribulação, vai ser distribuída a marca da besta. Elas serão martirizadas por não receberem a marca da besta. Estas são a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. A sexta trombeta, quinto selo, segundo aí, acontecerá o recebimento da marca da besta na última metade do período de 7 anos de tribulação. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberão um sinal na testa nem na mão. Muitas igrejas interpretam esta parte incorretamente, infelizmente. As igrejas ensinam que as almas daqueles que foram degolados e aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberão um sinal na testa nem na mão são as mesmas igrejas, mesmas pessoas. Vamos verificar se elas são mesmas pessoas ou não. A terceira frase, o apóstolo João viu que viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esta frase está no pretérito perfeito do indicativo. Quando o apóstolo João os viu novamente após o fim do milênio, eles disseram que haviam vivido e reinarão com Jesus por 1000 anos. As igrejas tradicionais não dizem que viverão,
mas interpretam como ressuscitados. Portanto, foi interpretado limitando que aqueles que reinarão devem ser os que foram martirizados. Apocalipse, o capítulo 11, o verso 11, conta o que aconteceu depois que as duas igrejas testemunhas foram martirizadas. Vamos conferir. E, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os virão. Depois daqueles 3 dias e meio, depois 3 anos e meio, as duas igrejas testemunhas que foram martirizadas não vão se levantar na sepultura. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16, está registrado que na segunda vinda de Jesus, aqueles que morreram em Cristo sairão da túmulo e serão ressuscitados em corpo espiritual e serão arrebatados nos ares. No entanto, aqueles que recebem o Espírito de vida vindo de Deus, em Apocalipse capítulo 11, o verso 11, não são os que entraram na sepultura, no túmulo. Em Apocalipse capítulo 11, o verso 8, este versículo deixei anexados 3 versões de tradução diferentes para sua referência. Vamos ler, vamos conferir cada um. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Foi da Almeida Revista e Atualizada. E a outra, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Foi da tradução Almeida, revista e corrigida. Última. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Foi da Nova Almeida Atualizada. Está escrito que os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. E no versículo 11 está escrito que um espírito de vida vindo da parte de Deus entrou neles e subirão ao céu numa nuvem. O cadáver, no versículo 8, a escritura original em grego, refere-se ao cadáver antes de ser enterrado no túmulo. Tima. E o corpo enterrado no túmulo ou na sepultura em grego é. Sigmama. Assim, as palavras usadas são diferentes. Vamos ler Apocalipse capítulo 11, o verso 11 e 12 juntos. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os virão. E ouvirão uma grande voz do céu, que ele dizia: Subi cá, e subirão ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os virão. Pode-se ver que o arrebatamento não será somente quando Jesus retorna, voltar. Eles vão subir para o céu logo após na última metade do período de 7 anos de tribulação, antes da segunda vinda de Jesus. Nesse caso, vamos descobrir quais igrejas são as duas igrejas testemunhas. Vamos ver a igreja de Éfeso em Apocalipse no capítulo 2 e a igreja de Laodiceia no capítulo 3. Éfeso significa a paciência.
Laodiceia significa um povo justo. No capítulo 2, podemos ver que a igreja em Éfeso era uma igreja poderosa nas Escrituras. Vamos ler. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso era uma igreja que entendia corretamente a palavra de Deus, que era capaz de discernir se os apóstolos eram verdadeiros ou falsos, mentirosos. No início da igreja de Éfeso, foi Apolo que ministrou. Apolo é um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era de Alexandria, Egito. Alexandria foi a cidade acadêmica onde a primeira biblioteca da Terra foi fundada e onde o Antigo Testamento foi traduzido em grego. Por isso que Apolo era eloquente da Bíblia, mas ele não sabia a respeito do Espírito Santo. Vamos ler Atos, capítulo 19, versos 1 e 9. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Por quê? Apolo não sabia que havia o Espírito Santo, porque ele não aprendeu com os apóstolos. A igreja deve ser construída sobre o fundamento dos apóstolos. Portanto, na era da igreja primitiva, o Espírito Santo não podia ser recebido até que os apóstolos visitassem na cidade. No entanto, agora, todos nós podemos receber o Espírito Santo sem 12 apóstolos de Jesus, porque o Novo Testamento foi concluído por meio dos 12 apóstolos. Aqueles que desejam receber o Espírito Santo com todo o coração podem receber em nome de Jesus, ouvindo a palavra, no batismo nas águas ou se reunidos na igreja e orando para receber o Espírito Santo. Porém, sem arrependimento em nome de Jesus, não tem como receber o Espírito Santo. Certamente, como a igreja primitiva, é possível receber o Espírito Santo por meio da ordenação daqueles que têm apostolado espiritual. Esta igreja de Éfeso era conhecedora da Bíblia, porque Apolo ministrou nos primeiros dias, depois apóstolo Paulo, depois Timóteo e no final foi apóstolo João ministrou a igreja de Éfeso. Foi isso que a igreja de Éfeso foi capaz de discernir quem era o verdadeiro ou falso apóstolo. Está escrito que a igreja de Éfeso, que assim era, abandonou seu primeiro amor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, o verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A palavra em Apocalipse, capítulo 2, o verso 4, não foi dada a um indivíduo. Essa palavra foi dada para a igreja. Jesus diz que a igreja de Éfeso ficou sem amor. O melhor amor, a escritura original em grego. Jesus diz que seu amor é o melhor, mas o melhor amor não há mais. Embora eles sejam eloquentes nas escrituras, tem muitos conhecimentos da Bíblia, porém não há
não tinha um amor na igreja. Sem amor, o Espírito Santo não pode estar, não pode agir. A razão está escrito em Romanos, capítulo 5, o verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O fato de amor pela igreja de Éfeso ter esfriado significa que ela perdeu seu valor como ser a igreja. Práticas, as primeiras obras. As obras está no plural. Enfim, significa recuperar o que a igreja de Éfeso tinha feito com amor. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, o verso 5. Lembrate, pois, de onde caíste, e arrependete e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu amor o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrepender-se é mudar de direção. A igreja de Éfeso diz para encontrar o amor novamente. Caso contrário, Jesus disse que tirarei do seu lugar o teu castiçal. Castiçal significa a igreja. Então, tirar o castiçal significa a igreja vai sumir, desaparecer. Ou seja, a igreja pode desaparecer em um instante. A igreja que vai desaparecer da hora e dia e mês e ano. A igreja de Éfeso se tornar uma das duas igrejas testemunhas. No entanto, há uma coisa que foi elogiada, foi aborrecer as obras dos nicolaítas. Vamos ler, leiamos em Apocalipse capítulo 2, o verso 6. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. As obras dos nicolaítas. Os nicolaítas aparecem duas vezes na Bíblia. Foi citado quando fala sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. Em Atos, capítulo 6, o verso 5 e 6, há uma cena em que os 12 apóstolos convocando a multidão dos discípulos para elegerar 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Vamos conferir. E estes parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócolo, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes os apóstolos, e estes, orando, e lhes impuseram as mãos. Entre os 7 está Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Porém, mais tarde se corrompeu e cometeu transgressão. O que ele havia feito está escrito em Apocalipse capítulo 2, o verso 14 e 15. Este versículo foi dado à igreja de Pérgamo, mas fala sobre a doutrina dos nicolaítas. Vamos ler juntos. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Pelo versículo, podemos ver que seguir a doutrina de Balaão significa seguir a doutrina dos nicolaítas. Mesma coisa. Foi o que aconteceu na igreja de Pérgamo.
e não na igreja de Éfeso. Então, qual é a doutrina de Balaão? Em Números, capítulo 22, os filhos de Israel que saíram do Egito acamparam-se nas campinas de Moabe antes de entrar na terra de Canaã. Porque para entrar na terra de Canaã, tinha que passar por Moabe para entrar. Quando os israelitas deixaram o Egito e passaram pelo deserto por quase 38 anos, o rei de Moabe ficou assustado porque sabia que todas as tribos que se opunhavam a eles haviam morrido. Balaque, filho de Zippor, o rei dos Moabitas, sabia que todas as tribos que se opunhavam a eles haviam morrido enquanto os israelitas saíram do Egito e passavam pelo deserto por quase 38 anos. Balaque ficou aterrorizado e deu dinheiro a um profeta, Balaão, filho de Beor, e pediu ele para amaldiçoar os filhos de Israel. No entanto, Deus não permitiu que o profeta Balaão amaldiçoasse. Disse a profeta Balaão que os filhos de Israel eram abençoados. Após tais eventos, Balaão deixou Balaque. Então, pensando que tudo deu certo, mas posteriormente algo aconteceu aos israelitas. Vamos ler Números capítulo 25, o verso 1 a 3. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal. Pior, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Está escrito que, de repente, os israelitas começaram a cometer fornicação com as mulheres moabitas. Foi o que aconteceu, porque Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão, que recebeu dinheiro de Balaque, em vez disso, fez um esquema para que os israelitas cometessem fornicação com as mulheres moabitas. Isto está registrado em Números, capítulo 31, o verso 16. Vamos ler. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Balaão, um profeta de Deus, fez isso por dinheiro. Na igreja atual, um líder religioso, que é um servo de Deus, está fazendo o que Deus aborrece. Pode-se ver que a igreja de Éfeso não o fez. E a igreja de Pérgamo usou o dom de Deus para interesse próprio. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ouça o que o Espírito disse às igrejas. Esta palavra foi dito para aquelas igrejas, ou seja, para as 7 igrejas. Foi o anjo de Jesus falou às 7 igrejas. Vamos checar. Leamos em Apocalipse, capítulo 22, o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Existem 2 tipos de paraíso na Bíblia. Esse um paraíso está em alguns lugares nos céus, e outro paraíso está onde os que morreram em Jesus
estão esperando pela volta de Jesus. Vamos ler em Lucas, capítulo 23, o verso 43. E disse ele, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. A escritura original em grego está com o artigo definido o paraíso. O paraíso, para onde vão os que morreram em Cristo Jesus. Paraíso em grego é Paradisos. paradisos. Significa um jardim com a cerca. Ou seja, o paraíso em Lucas capítulo 23, o verso 43, é um lugar que está separado de outros lugares espirituais e permanece em um estado de inconsciência por um certo período até a segunda vinda de Jesus. E existe outro paraíso em outro lugar. A explicação desse paraíso está escrita em Apocalipse, capítulo 2, o verso 7. A Bíblia se refere a este paraíso como o paraíso de Deus. No paraíso de Deus deve haver uma árvore da vida. Primeiro, vamos ler Apocalipse capítulo 2, o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E em Apocalipse, capítulo 22, o verso 1 e 2, o paraíso de Deus está explicado em detalhes. Vamos ler para conferir. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de meses em meses, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Da outra banda do rio estava a árvore da vida. Há uma árvore da vida em cada lado do rio, e ela está no singular. Então, como assim? A árvore da vida está com troncos emaranhados em uma árvore e espalhados pelos dois lados. Podemos ver o desenho. Aqui tem rio. Esta árvore é a árvore da vida. Esta árvore da vida está na cidade santa, Nova Jerusalém. Nova Jerusalém está no terceiro céu. Porque quando o primeiro céu e a primeira terra desaparecem, um novo céu e a nova terra descem do céu da parte de Deus. Está explicado em detalhes no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2. Vamos ler juntos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque não o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esse paraíso foi visto pelo apóstolo Paulo. Como assim? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouvia palavras
inefáveis de que ao homem não é lícito falar. O apóstolo Paulo não explica mais sobre esse paraíso. A razão é que era um lugar que o apóstolo Paulo não conseguia mais explicar. No entanto, Jesus mostrou o paraíso ao apóstolo João. E o apóstolo João explicou com mais detalhes em Apocalipse capítulo 22. Portanto, devemos entender claramente que entre o paraíso no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o verso 43, onde o ladrão entrou, e o paraíso de Deus no terceiro céu, são lugares diferentes. Vamos checar sobre a igreja de Laodiceia. Primeiro, vamos ler em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 17. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomará que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. A igreja de Laodiceia era um povo de retidão, mas com o tempo ficaram assim, desse jeito. E o conteúdo de uma carta dada à igreja em Laodiceia, na igreja primitiva. E também aquelas igrejas que estão espiritualmente neste estado, mesmo no fim dos tempos. Obviamente, o que todos aqueles que leem o livro de Apocalipse devem saber que o propósito de dar o livro do Apocalipse é uma carta dada às 7 igrejas na Ásia, durante a igreja primitiva. Mas também pode ser aplicado aos santos das 7 igrejas espirituais que se tornarão a noiva de Jesus. Devemos entendê-lo. Isso significa que chegará um momento em que será vomitá-lo da boca. Esse período será na última metade dos 7 anos de tribulação começa. Será tirado o castiçal do lugar e também será vomitado da boca. A razão é que a reação à palavra de Deus não foi nem fria nem quente. Não é uma reação do coração, mas um estado que julga intelectualmente e computacionalmente. Em outra palavra, é o estado em que a paixão pelo evangelho está resfriado espiritualmente. A palavra quente em grego é Zestos. gestos. A mesma palavra usada em Romanos, capítulo 12, o verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Em grego, zeo é fervoroso. Zeo. Zeo é fervoroso. Significa o mesmo que fervente e apaixonadamente. A igreja de Laodiceia tinha tanta paixão, mas foi resfriada com o tempo. A igreja de Éfeso estava obcecada pela doutrina e se perdeu o amor ágape. E a igreja de Laodiceia tornou-se morna, porque tentou entender a palavra de Deus cada vez mais academicamente com o passar do tempo. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9. E vós também,
pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Temperança, paciência, piedade, fraternidade e o amor. Todas essas são emoções. Quando essas coisas desaparecem, sumir na igreja, essa igreja se torna uma cega. Em outra palavra, se tornará um cego espiritual que não conhece as coisas de Deus. Adicione-se o amor no final, ou seja, sem o amor se tornará espiritualmente cego. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, o verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Fundamentalmente, mostra que o amor ágape desapareceu e se tornou cego espiritual. Em seguida, leamos em Apocalipse capítulo 3, o verso 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependete. Jesus disse à igreja em Éfeso que se arrependesse. Compres ouro provado no fogo. Foi fundido, refinado. Mesmo o grande mineiro de ouro está misturado com outras impurezas e inútil, se não for refinado, fundido. Refere-se ao estado de ser exercitado, discipulado por meio da fé. Vamos ler em Hebreus, capítulo 12, o verso 6 a 9. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes sois, então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muitos mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? A disciplina de Deus é tratá-lo como o filho de Deus e se tornar um verdadeiro filho. Existe algumas igrejas que não fez nada para ser disciplinada desde o início. Essa é a igreja de Filadélfia. Felizmente, mesmo que não seja a igreja de Filadélfia, porque Deus o disciplinará e ele dará a oportunidade de se restaurar. Podemos enfrentar a disciplina. Em vez disso, será mais abençoado se pudermos agradecer a Deus pela disciplina e retornará à nossa posição original. Vejamos Apocalipse capítulo 3, o verso 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta, visto que um anjo de Jesus está falando à igreja. É um ditado que se você ouvir a voz do Senhor entre os muitos membros da igreja e abrir seu coração, o Senhor dividirá a mesa com você. Isso significa que você vai conversar, discutir tudo com Ele. Ele lhe dará a oportunidade de se tornar uma pessoa de Deus. Essa palavra foi dada a todos os santos que congregam na igreja. E alguns desses santos podem ter preparado o azeite para suas lâmpadas e outros não. Mesmo aqueles cujos nomes não foram registrados no livro da vida do Cordeiro desde a criação do mundo podem estar na igreja. Aqueles que não nasceram de novo. Quando o Senhor bate na porta, devemos ter a fé para ouvir a voz do Senhor e abrir a porta. Vejamos em Apocalipse capítulo 3, o verso 21. Ao que vencer, e lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Até agora, apenas Jesus venceu completamente. Os santos devem viver como vencedores ao que vencer até o fim para se casar com Jesus. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse a todas as igrejas da mesma forma, mesmo a escritura original em grego. O ouvido está escrito no singular. Significa ler e compreender o livro do Apocalipse, meditar nele todo dia e praticar. O livro do Apocalipse foi falado aos santos que foram classificados nas 7 igrejas espirituais. Como tal, hoje falamos sobre as igrejas de Éfeso e Laodiceia. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo para checar a qual das 7 igrejas seu estado de fé se corresponde e para ser ao que vencer, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus até o fim. Deus os abençoe em nome de Jesus.